crime acontece na zona sul de Manaus. Uma diarista chega para começar seu trabalho quando se depara com sua patroa e a filha dela assassinadas. Na mesma manhã, num outro bairro, uma outra empregada também chega para iniciar seu dia e também se depara com seu patrão morto, assassinado brutalmente. Crimes acontecendo simultaneamente é normal em qualquer cidade. Mas quando os assassinados são da mesma família? Coincidência ou um crime planejado? O episódio de hoje é o caso Belota. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Era para ter saído domingo? Era. Mas eu tava na casa dos meus pais por causa da Páscoa, né? Eu fui para lá uns dias antes do fim de semana. E lá faz um eco surreal. A casa é grande, então faz um eco. Gente, eu tentei gravar, mas ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Era como se duas de mim estivessem falando. Ficou péssimo. Aí eu cheguei em casa, voltei pra casa ontem, segunda-feira. E, pra minha surpresa, tinham pessoas se mudando pro apartamento em cima do meu. E eles não pararam de furar, de fazer barulho a segunda-feira inteirinha. Aí eu acabei não conseguindo gravar nada, mas eu não queria deixar pra postar só no domingo, porque eu já tenho uma lista de episódios que eu quero, né, fazer, eu quero gravar. Já tem todo um planejamento e eu não quero atrasar muito esse planejamento. Porque tem uns episódios que eu tô com muita vontade de contar, que eu tô com muita vontade de gravar. Eu já tô muito ansiosa. Então eu vou upar esse episódio na terça-feira mesmo, tá? No mais tardar, vai estar saindo na quarta. Tem alguns streamings que demoram mais. Eu vou upar na terça, mas pode ser que em alguns streamings só apareça na quarta-feira. Bem, como eu sempre digo no fim dos casos, hoje eu vou falar aqui logo no início, tá? As fotos do caso eu vou estar postando no Insta do podcast, tá? Que se você não sabe, vai saber agora. É @sobinvestigação, tá? Mais simples do que isso, só 2 disso. Tem algumas fotos que são pesadas. Eu mesma fiquei muito na dúvida se eu usaria, se eu não usaria, se faria sentido eu postar ou não. Mas como faz parte do processo criminal, eu acho que todo mundo que ama esse gênero, né? O gênero do true crime, a gente não tá aqui pela morte em si, né? A gente não tá aqui pelo sangue, para ver as pessoas mortas, né? A gente tá aqui pela investigação, a gente tá aqui pela justiça, pelas pessoas, né? Pelo que aconteceu com elas. Não é só por pura curiosidade mórbida. E eu prezo muito pela clareza dos fatos. Então eu acabei decidindo deixar essas fotos que eu acho muito mais explícitas no blog, tá? No Insta não tem como, porque é certo que eles vão derrubar devido à política deles. Então eu vou deixar todas as fotos junto com o roteiro lá no blog, como eu sempre faço. Tem um vídeo também que eu vou postar lá, que os amigos e a família Belota fez em homenagem aos mortos. É muito tocante, é muito bonito, de verdade. É um pouco longo, acho que tem um pouco mais de meia hora. Mas é um vídeo muito bonito, acho que fala muito sobre eles. Eu acho que humaniza muito, né? Acho que a gente sente falta dessa humanização, sabe? Porque por mais que a gente saiba que são pessoas, quando a gente fala do caso, ou quando a gente vê, a gente pesquisa, a gente lê sobre, fica muito automático, né? Porque parece que a vida da pessoa se resume tudo só aquilo que aconteceu no crime, né? E quem, né, a gente que gosta muito de true crime, a gente sabe que existe a vitimologia, né? Então a gente estuda toda a vida da pessoa pregressa, mas a gente não entende a pessoa como ela, como pessoa, a personalidade dela, os gostos dela, o que ela gostava, o que ela não gostava. Então a vitimologia não traz isso pra gente, né? Então eu achei legal, apesar de longo, eu achei muito importante deixar esse vídeo lá para que quem queira, né, conhecer quem eram essas pessoas, o que elas gostavam, o que elas faziam, como elas eram em vida. Eu acho muito legal, eu acho que é o tipo de coisa que o dia que acontecer comigo, porque infelizmente vai acontecer com todo mundo, a morte, né? Não nesse tipo de crime brutal, mas a morte em si. Então eu espero que as pessoas tenham interesse em me conhecer, saber quem era a Gisele em vida. Então eu achei muito importante colocar isso lá, postar isso lá. Então, se vocês quiserem conhecer quem são essas pessoas realmente, vão lá e assistam o episódio, vale muito a pena.
E por fim, mas não menos importante, estamos também no TikTok e no Twitter. Então, se você tiver de bobeira numa dessas redes, seja aprendendo uma receita nova ou uma dancinha, que é o que eu faço no TikTok. Então, eu vejo filme, vejo vídeo, gente, de podólogo. Meu Deus do céu, minha For You só tem isso, tá? Eu preciso mudar o foco, meu nicho, que só passa isso. Ou você estiver comentando o Big Brother também, né, lá no Twitter, coisa que eu também faço muito. Me procura lá, tá? Coloca lá no pesquisar. Lá também das duas redes, também é @sob investigação, tá? É muito fácil. Gente, é muito fácil. É o nome do podcast. Não tem como errar, só existe eu, tá? O blog, tá? Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês saberem direitinho aonde procurar. Agora, bora pro caso, né? Bora pro caso? Então, bora pro caso. Virgiliana Garcia Farias era diarista e chegava para trabalhar no apartamento 204, do bloco 13, no condomínio Parque Solimões, bairro Raiz, na zona sul da capital do estado do Amazonas, Manaus, por volta das 8 da manhã do dia 21 de janeiro de 2013. Ao entrar no apartamento, encontra sua patroa, Maria Gracilene Robert Belota, de 55 anos, caída no corredor do apartamento. Ela então corre para o quarto da filha de Maria Gracilene, Gabriela Belota, de 26 anos. Gabriela estava na cama, enrolada em um lençol, com uma camiseta, um short e, como a diarista disse, um plástico na cabeça. E o cachorro de Gabriela, o Yorkshire Rick, pendurado pela coleira num armador de rede dentro do quarto. Virgiliana, então, chama a polícia. Maria Gracilene era coordenadora geral de comércio exterior na SUFRAMA, uma autarquia responsável pela administração e controladora dos incentivos fiscais das empresas da Zona Franca de Manaus. Gabriela estudava na Universidade do Estado do Amazonas. Ela estava no último período de odontologia e tinha um blog com a amiga, a Carol Pedrosa, o Se Joga, onde ela escrevia sobre moda e era bastante conhecida na cidade, ela era bem famosinha. A Gabriela chegou até a dar algumas entrevistas na TV, né, nas TVs locais, falando sobre blog. Então, assim, ela era conhecida dentro do nicho dela, do blog dela, que era, né, moda, estilo. Então, ela era bem conhecida. O pai, Mário Belota, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, já estava separado há alguns anos de Maria Gracilene. Já havia até casado novamente, tinha um filho, na época de 11 anos, Henrique, desse casamento. Mas ele tinha uma ótima relação com a Maria Gracilene e com a Gabriela. Inclusive, durante minha pesquisa, eu até encontrei um vídeo que... não, um vídeo não, acho que foi num podcast. Foi no Fábrica de Crimes, inclusive, que elas falaram desse episódio, tá? Eu vou deixar, inclusive, depois vocês podem procurar aqui mesmo, tá? O Fábrica de Crimes, eles fizeram um episódio sobre esse caso, mas eu vou deixar linkado lá no blog também, na parte de fontes, é bem legal. E aí, elas contam, inclusive, que teve uma viagem que a Maria Gracilene fez e que ela trouxe, inclusive, presentes pro Henrique, né? Pro filho, né? Dessa nova relação, desse novo casamento do Mário. Então, assim, eles tinham uma relação realmente muito boa. Eles super se davam bem e tal. A Gabriela também se dava muito bem com o pai dela, muito bem com o irmão. Não tinha nenhum problema, zero problemas, tudo na paz. A polícia chega no apartamento e encontra a mãe e filha com sinais de estrangulamento. A primeira suspeita da polícia seria latrocínio, que é um roubo seguido de morte. O sobrinho e primo das vítimas, o Jimmy, chega no local do crime muito abalado e aparentemente sob efeito de remédios. Rodrigo Moraes Alves, de 19 anos, vai até o apartamento procurando por Jimmy, alegando ser o namorado dele. Quando a polícia, inclusive, já estava até lacrando o apartamento, né? Inclusive, o apartamento ficou fechado por uns quase 30 dias. Porém, um dos policiais civis que estavam ali na equipe de investigação observa que o Rodrigo estava com uns arranhões no pescoço e que esses arranhões pareciam ter sido feitos muito recentemente. Enquanto eles estavam no apartamento realizando a perícia, a investigação policial, né, a polícia recebe um outro chamado. Um outro assassinato havia acontecido
no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Maria Anésia Vitor de Amorim já trabalhava há 8 anos como empregada doméstica na casa de Roberval Robert de Brito, de 63 anos, empresário do ramo de pesca. Chegando no apartamento para mais um dia de trabalho, que ela achava que seria um dia normal, Maria Anésia estranhou que o Roberval ele estivesse dormindo, porque ele acordava muito cedo. Ela chegava, ele já estava acordado. Então ela foi no quarto dele, bateu, e aí ninguém atendeu. Ela resolveu abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela encontra ele de costas para cima, na cama, com as mãos amarradas para trás por um cinto, um corte na nuca e com sinais de estrangulamento no pescoço. Ela liga imediatamente para a polícia. Mas o que mais intriga nesses 2 crimes, além de terem um modus operandi muito parecido, são que as 2 vítimas, mãe e filha, eram irmã e sobrinha da terceira vítima. E foi aí que a polícia percebeu que os casos estavam conectados. Tanto o primeiro local de crime quanto o segundo não haviam sinais de arrombamento ou de entrada forçada. Então, isso já descartou a possibilidade de latrocínio do primeiro crime, que era o que a polícia estava imaginando que poderia ser. Porque ou as vítimas conheciam o assassino e deixaram ele entrar, ou ele tinha o livre acesso a ambas as residências. Lembra que eu comentei que logo pela manhã daquele dia, no dia 22, quando a polícia estava fazendo a perícia no apartamento, o sobrinho e o primo da Maria Gracilene e da Gabriela apareceu lá e depois o namorado dele também apareceu? Lembram que eu contei que um dos policiais tinha desconfiado de umas marcas no pescoço do namorado? Então, o que eu não contei é de que Jimmy era a filha do Roberval. Ainda tentando entender o que poderia ter acontecido, a polícia leva tanto Jimmy quanto Rodrigo para a delegacia especializada em homicídios e sequestro. Até aí, para dar um depoimento, fazer umas perguntas, afinal de contas, o Jimmy era filho da segunda vítima e sobrinho, né, e primo das primeiras. Após longas horas de interrogatório, o Rodrigo acaba confessando os crimes e entrega o nome de uma outra pessoa envolvida, Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães. Tanto o Rodrigo quanto o Juan confessam tudo. O Jimmy se recusa a confessar e ele nega, inclusive, saber alguma coisa que estava acontecendo. Em depoimento, o Rodrigo e o Juan dizem que foi Jimmy que planejou os crimes. Eles estavam conversando e entendendo como eles poderiam fazer há pelo menos 3 semanas antes do acontecido. A motivação do Jimmy seria a herança que ele receberia do pai, que a polícia avaliou aí que seria em torno de R$200 mil. No dia seguinte, que é o dia 23 de janeiro, após ver tanto o Rodrigo quanto o Juan recebendo visita da família, apoio, o Jimmy percebeu que ele estava sozinho, que não tinha ninguém por ele, ele ia ficar lá, abandonado. E aí ele resolve confessar e ajudar a polícia no que eles perguntassem. Jimmy Robert de Queiroz Brito, de 33 anos, era publicitário, filho de Roberval e Sandra. E ele também tinha uma irmã, a Jamile, que na época dos crimes estava morando na Alemanha, casada com um alemão. Acho até que se tudo desse certo no plano, que só na cabeça do Jimmy funcionava, ela com certeza, se viesse ao Brasil ou estivesse no Brasil, né, mesmo nesse período, ela ia ser a próxima na lista dele, a próxima a morrer. Bem, então vamos contar o crime de acordo com a confissão do Jimmy. A mãe de Jimmy, Sandra, tinha descoberto um câncer há um tempo atrás. E quem acolheu tanto a Sandra quanto o Jimmy foi a Maria Gracilene. Ela abriu a casa dela para que a Sandra ficasse lá enquanto se tratava. Ela cuidou da Sandra durante a doença, mas infelizmente, 8 meses antes do seu próprio assassinato, a Sandra morreu devido ao câncer. O Jimmy e a irmã ficaram morando na casa de Gracilene durante todo o processo da mãe, que durou uns 6 meses. Depois do falecimento dela, a Jamile voltou para a Alemanha e o Jimmy continuou por um tempo morando com a tia e com a prima. Ele e a tia se davam muito bem. Ele e a prima também se davam. Era uma relação, pelo menos para a Gabriela, de irmãos. O carinho que ela tinha por ele era de irmão mais velho, afinal ele era 7 anos mais velho que ela. E a tia também gostava muito dele, a ponto de, mesmo depois dele ter ido embora, ela dá uma chave do apartamento para ele, para que ele pudesse ir lá e entrar quando ele quisesse. No dia 21 de janeiro, o Jimmy liga para a casa da tia,
querendo saber se alguém estaria em casa, porque ele tinha esquecido uma agenda lá e precisava daquela agenda. A vigiliana atende e confirma que tinha gente em casa. A Gabriela estava em casa. Ele vai, então, até o condomínio, no carro dele, um Gol Prata, com o Rodrigo e o Juan dentro do carro. Um no banco da frente e o outro escondido deitado no banco de trás. Ele chega ali por volta das 5h30, mais ou menos. A Gabriela estava em casa, né? Então ela abriu a porta para ele e foi pro quarto dela, deixou ele à vontade na casa procurando tal agenda. Ele diz para a prima que não encontrou a agenda e perguntou se ele podia, né, levar o Rick, o cachorro dela, pela qual ela era apaixonadíssima. Gente, vocês não têm noção de quanta foto ela tem com o Rick. Ela era muito apaixonada, realmente era o filho dela, assim, ela tinha uma paixão por ele. E aí ele pergunta se ele, posso levar o Rick, né, pra dar um passeio, e ela diz que tudo bem, pode ir, dar um passeio ali pelo condomínio. Ela deixou. Aí ele saiu com o Rick. Aproveitando que ele tinha saído, ele foi até o carro dele, lembra? Os dois, o Juan e o Rodrigo, estavam escondidos dentro do carro. Então ele vai até o carro, entrega a chave do apartamento pro Rodrigo e manda ele e o Juan irem lá assassinar a Gabriela. O Rodrigo abre a porta, a Gabriela reconhece ele, porque o Rodrigo já tinha ido lá diversas vezes, porque ele era namorado do Jimmy. Então ela corre pro quarto dela para tentar se salvar. Ela acha estranho o jeito que ele entra, né? E aí o Rodrigo vai atrás dela, enquanto o Juan fica num outro cômodo. O Rodrigo ataca a Gabriela usando uma película de insufilme, aqueles de carro, de botar também em prancha, para asfixiá-la. Ela tentando, né, se defender, ela acaba arranhando todo o pescoço do Rodrigo. Ele pega então um estilete e dá um corte na garganta da Gabriela. Eles estavam com uma faca e com uma arma, mas como ainda era muito cedo, ele achou melhor tentar assassinar ela, né? Cortar a garganta com um estilete para não fazer muito barulho e não chamar a atenção de ninguém. O Rodrigo, então, enrola o corpo dela no lençol da própria cama. A Maria Gracilene estava num trabalho, então os três resolveram esperar por ela dentro do apartamento. As câmeras de segurança do condomínio gravam quando ela chega de carro, por volta das 8h06. Quando ela entra em casa, o Juan e o Rodrigo surpreendem ela no corredor do apartamento. Ela é estrangulada e tem a garganta cortada com um estilete também. Eu, inclusive, vou deixar lá no blog uma reportagem, tá? Que tem a filmagem da câmera de segurança, tá? Da hora que ele chega no condomínio primeiro, acho que é por volta de 5h30 da tarde. E aí depois quando a Maria Gracilene chega, tá? Eu vou deixar o link. Vou deixar o videozinho com o link da entrevista, tudo lá no blog para vocês assistirem. Tem um horário direitinho. O Rick, né, o cachorrinho, o Yorkshire, começou a latir muito. Então o Jimmy manda o Rodrigo matar o cachorro. Ele então usa a coleira para enforcar o cachorrinho no gancho da rede que ficava no quarto da Gabriela. É muito triste, gente. Acho que foi a parte que eu mais fiquei chocada. Fico muito chocada. Eu deixei a foto, né, lá no blog, como eu falei. Mas eu confesso que foi difícil. É de uma crueldade, de uma falta de amor, de sentimento, sabe? Eu fiquei muito mal quando eu vi. Então, assim, eu já aviso que se for um gatilho pra você, se te fizer mal, gente, nem olha, sabe? Não olha. Não é pra mim. Eu fiquei mal pela situação, pelo totó. Gente, o cachorrinho... é horrível. É muito, 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 muito triste. Então, eu digo, se for um gatilho pra você, se você já sabe que você vai se sentir mal, não, nem olha. Nem veja, porque é realmente muito, muito triste, assim, o que eles fizeram. É coisa de dois monstros, entendeu? São monstros, não são pessoas, não são seres humanos, são outra coisa, que a gente não consegue achar um nome. Fazer isso com um cachorrinho indefeso. Um Yorkshire, gente, pequenininho. Tem noção? Vocês não têm noção. Horrível, horrível. Bem, o Rodrigo sai do condomínio dirigindo o Gol Prata dele, enquanto Jimmy e o Juan vão no carro da Gabriela, um Fiesta vermelho. Os três saem dali direto para um motel Beija-Flor, que ficava ali perto do condomínio. Eles tomam um banho e trocam de roupa, né? Porque afinal de contas a roupa deles estava toda ensanguentada. Então eles acharam melhor trocar de roupa. O Jimmy sai do motel com o Gol Prata e troca por um outro carro, Montana preto, antes deles irem cumprir a última parte do plano sórdido deles. Eles ficam no motel até quase 2h da manhã, esperando a hora deles irem até a casa do pai do Jimmy, o Roberval.
Então aqui você vê, a gente consegue perceber o tamanho da crueldade, assim, porque se a gente tinha alguma dúvida que depois deles matarem as duas da maneira que eles mataram, fazerem essa crueldade com o Rick, se eles tinham alguma humanidade dentro deles, aqui você percebe que não tem. Porque eles saíram no condomínio, o quê? Por volta de umas 8h30, 8 e pouca. E eles ficaram horas e horas e horas e horas esperando a hora deles irem matar uma outra pessoa. Então você vê a frieza dos três. Claro que a do Jimmy, por ser filho, é um absurdo maior. Mas vocês imaginem, vocês ficarem horas esperando, sabendo que você tá indo pra matar alguém. É um absurdo. É um absurdo. Bem, apesar de não morar com o pai, o Jimmy tinha a chave da casa. Então ele, o Juan e o Rodrigo chegaram na casa da rua Rego Barros às 2h. O Roberval, óbvio, já estava dormindo. Ele é asfixiado até a morte e tem as mãos amarradas com um cinto nas costas. O Jimmy diz que ele tinha muita mágoa, primeiro pelo pai não aceitar sua orientação sexual e depois porque havia uma herança que o Jimmy queria receber. A morte da tia e a da prima, ele justificou dizendo que elas desconfiariam dele, né? Assim que elas soubessem da morte do Roberval, seria a primeira pessoa que elas desconfiariam. E com a morte dele, elas também teriam direito a tal herança. Então ele achou melhor matá-las primeiro. Eu, particularmente, eu acho que não é algo que pra mim faz nenhum sentido. Claro, ele é uma pessoa louca. Então, óbvio que não faz sentido, porque, né, não tem como pessoas normais acharem sentido com a pessoa dessa pensa. Mas, primeiro assim, a tia dele ajudou muito, tanto ele quanto a mãe dele, sem nem ser obrigação dela. Porque quando a Sandra foi diagnosticada com câncer, ela já estava separada do Roberval. Então a Maria Graceline ajudou por amizade, por carinho, não é porque era a cunhada dela. E ela aceitava o Jimmy como ele era. Acolhia ele, acolhia o Rodrigo, acolhia o relacionamento deles. Ela ficou com ele meses na casa dela, ela confiava nele, sabe? Acho que o mais terrível, absurdo disso tudo é ele ter coragem de mandar assassinar alguém que o ajudou tanto, né? Se ele tinha tanta mágoa assim do pai por não aceitar a orientação sexual dele, por não aceitar o que ele era, como que ele não balanceou isso? Tipo, a tia, a prima que apoiavam, que estavam lá do lado dele, sabe? E depois, outra coisa que não faz sentido. A Gabriela, a Maria Graciline e o Roberval não eram os únicos membros da família. A família é grande, sabe? Como eu comentei com vocês no vídeo de homenagem a elas, tem lá, gente, tem várias pessoas da família em qualquer vídeo que você vê, né, dos vídeos todos que eu assisti. Sabe, ele tinha avô, ele tinha tios, ele tinha outros... Gente, a família é grande, sabe? Então, assim, não era só as duas que teriam direito a tal herança, sabe? Ele tinha uma irmã que estava na Alemanha, mas poderia vir visitar ele. Então, assim, não faz... Na minha cabeça não faz sentido algum, tá? Eu não sei, pode se fazer na sua, na minha não faz. Bem, ele poderia saber, assim, se elas iam querer ou não a herança. O apartamento que elas moravam, por exemplo, né, depois da separação da Maria Gracilene e do Mário, ficou para Gabriela. A Maria Gracilene, ela tinha um salário muito bom e profissionalmente ela tinha uma posição, um cargo alto, né, numa autarquia que era importante no Amazonas. Gabriela, ela tinha quase todo o consultório dela pronto, né? Ela já tinha o próprio carro. Ela já era uma menina influente no meio dela, né, de moda, de estilo. Ela estava no último ano da faculdade dela, assim, praticamente já formada. Faltava muito pouco, faltava um semestre. Então, assim, eu não vejo indícios de que elas pensariam em querer alguma herança dele, sabe? E tem aí um outro ponto também que eu acho importante frisar. O Jimmy ofereceu uma parte da tal herança para os comparsas, né? Ele dividiria os 200 mil igualmente entre os três. Então, o que ele iria dividir com a tia e com a prima, caso elas quisessem o dinheiro... Ele ia dar pro Rodrigo e pro Juan, entendeu? Ele prometeu pra eles, a não ser que ele tentasse contratar outras pessoas pra matarem eles também. Mas aí ia virar uma bola de neve. Que ele chamou e dividiu a herança com eles pra matar a tia, a prima e o pai. Aí ele contrata outras pessoas também prometendo a herança pra matar o Rodrigo e o Juan. E aí ele ia ter que contratar, entendeu? Ia virar uma bola de neve. Então, pra mim, Gisele não faz nenhum sentido a motivação que ele alegou. A empregada do Roberval, inclusive,
depois, em juízo, que daqui a pouco eu vou falar do julgamento, ela conta que por mais que o Roberval realmente não aceitasse a homossexualidade do Jimmy, ela em 8 anos trabalhando lá, nunca tinha visto eles brigando ou eles discutindo. E mesmo ele indo muito pouco lá, quando ele ia, o pai recebia ele muito bem. Então, assim, ele não aceitava, porém não havia um desrespeito, não havia uma confusão, uma briga generalizada, sabe? Então, não sei o que rolou. O Jimmy também comentou que o Roberval recebia uma pensão por volta de 3 mil e só repassava R$ 500 para ele, o que também ele não concordava. Mas em relação a essa pensão, eu pesquisei muito, mas eu não encontrei essa pensão, a proveniência dessa pensão. Então, eu não sei se era uma pensão que ficou da mãe e aí o pai ficou recebendo ou algum outro tipo de pensão para ele achar que ele merecia receber uma parte maior dessa pensão que o pai dele ganhava. Então, eu imagino, tá? Isso é uma imaginação minha, estou supondo que seja alguma coisa relativa à mãe. Alguma pensão que a mãe deixou. Porque para ele acreditar que ele merecia uma parte maior dessa pensão, eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso. Porque se fosse uma pensão que o pai dele recebia por ele, por alguma coisa, relativa a ele mesmo, não sei se o Roberval teria, obrigação de repassar por um filho de 33 anos, né? Se fosse da mãe, eu acredito que sim, porque afinal de contas era a mãe dele. Se ela deixa uma pensão, é como se fosse uma herança, então ele tem direito. Mas o pai dele estava vivo, então o que ele recebe em vida, ele dá se ele quiser. Ele não é uma obrigação dele, ao contrário da mãe, que já falecida, se teve algum inventário ou alguma coisa, essa pensão era dela, ele tem direito a receber por ser filho. Então, não ficou muito bem, assim, claro para mim, tá, o motivo da pensão, mas ele também usou isso como um argumento para justificar o injustificável. Como a Gabriela foi encontrada com um short abaixado e sem calcinha, a perícia coletou material para um exame de estupro e recolheu também o material genético do Rodrigo, que era quem havia confessado ter matado ela, para fazer a comparação. No dia 15 de fevereiro, o exame voltou positivo. Como ela ficou mais de 20 minutos entre o início da asfixia e a morte propriamente dita, a polícia acreditou que ela foi estuprada durante o estrangulamento. Claro que o Rodrigo negou tudo, mas a prova não deixava dúvidas. Havia sêmen na área vaginal dela e o DNA do sêmen era compatível do Rodrigo. A polícia localizou a loja que vendeu o insufilme e recuperou a nota de compra. Estava em nome do Rodrigo Alves, mas que foi paga em dinheiro, adivinha por quem? Pelo Jimmy. O carro da Gabriela foi localizado pela polícia no centro de Manaus no dia seguinte, no dia 23 de janeiro, estacionado. Os advogados de defesa do Jimmy, assim que ele foi preso, alegou que ele era insano mental, que os sinais começaram a aparecer dentro da cadeia. Alegação que, obviamente, foi descartada pelo promotor. Até porque, como o promotor mesmo disse, a imputabilidade só seria cogitada se fosse comprovada a insanidade mental antes do crime, não depois. O promotor, inclusive, disse várias vezes, que ele considerava o Jimmy um psicopata. Mas eu acho que vale dizer que não existe nenhum lado que confirme isso, tá? É uma opinião do promotor. Ele não foi avaliado por nenhum profissional especialista, por nenhum psiquiatra forense. Então, não há um laudo, um exame pericial que confirme alguma psicopatia ou algum transtorno social. Não tem, tá, gente? Então, o promotor acha isso, posso achar também, porém não há nada que comprove, então a gente não pode afirmar, porque para afirmar precisa haver um laudo feito por um psiquiatra forense, ou alguém, um psiquiatra, não precisa necessariamente ser forense, que comprove, a psicopatia ou o transtorno social. Bem, por 2 vezes, os pedidos de revogação da prisão preventiva do Rodrigo e do Juan foram negados. O Rodrigo, segundo os advogados dele, estaria recebendo ameaças de morte dentro da cadeia, depois que a imprensa divulgou detalhes do crime e do que ele havia feito. Em 17 de maio do mesmo ano, o Rodrigo foi transferido para uma cela individual no Instituto Penal Antônio Trindade, enquanto uma sindicância averiguava lá a veracidade das acusações que ele fez
de que ele foi estrangulado dentro da ala em que ele estava, né? O que eu achei até engraçado, porque ele estrangulou, asfixiou 3 pessoas. Mas ele estava desesperado, querendo ser protegido, justamente porque tentaram estrangular ele. Eu diria que foi quase um payback, né? Afinal de contas, a gente planta o que a gente colhe, não é mesmo? Então, aqui se faz, aqui se paga. Mas achou que não ia acontecer mais nada com o Rodrigo? Pois achou errado. Em julho, ele fugiu da cadeia. Tu acredita? Teve uma rebelião e ele aproveitou para fugir. Deu certo? Não. Porque além de criminoso, assassino, ele também é burro. No mesmo dia, ele foi recapturado, porque graças a Deus, ele nem se esconder sabe. O julgamento dos 3 começou no dia 21 de novembro de 2013, às 10h46 da manhã, no Fórum Enoch Ries. A defesa do Jimmy pede logo no início da sessão o desmembramento do processo por não terem tido acesso a provas juntadas aos autos, como DVDs, uns pendrives, um HD. E aí o Ministério Público contesta. E o que a juíza faz? Juíza marota essa. Ela então diz que pode tirar tudo do processo. Todas as provas que eles citaram que eles não tinham tido acesso, pronto, acabou. Foram retiradas do processo. Bora continuar. Então pode esquecer, gente. Olha, por favor, não considerem, tá bom? Esqueçam todas essas provas. Pode tirar. Mas você acha que os advogados não estavam vencidos? Não. Eles mesmo assim continuaram alegando o que eles chamaram de cerceamento da defesa. E aí, vendo que naquilo ali não ia dar em nada, resolveram renunciar à defesa. Aí a juíza, marota, como eu já disse, nomeia um defensor público pro Jimmy. E aí ele recusa. Por quê? Porque, óbvio, ele queria que desse tudo errado, afinal de contas, né? Mas a juíza, eu já falei que ela é muito marota, então ela nomeia outro defensor público. Mas aí esse segundo não podia mais ser recusado. Então, para a felicidade geral de quem estava no fórum, para a felicidade da família e para a tristeza do Jimmy, o julgamento continuou. O promotor do caso, o Fábio Monteiro, arrolou 9 testemunhas de acusação, entre elas o policial civil Marcelo Saturnino, que foi um dos primeiros a chegar no local e que foi quem desconfiou das marcas no Rodrigo, né, e da ligação entre os 2 locais de crime. A Maria Nésia, que era a empregada do Roberval, né, que encontrou o corpo dele, e a Virgiliana, né, a diarista da Maria Gracilene, que encontrou as 2, mãe e filhas, mortas. E ele também arrolou o pai do Rodrigo, que mesmo respondendo judicialmente por maus tratos a um outro filho, foi testemunhar a si mesmo. Segundo ele, o Rodrigo andava muito deslumbrado com os presentes que estava recebendo do Jimmy, com as promessas de viagem à Europa e carros e não sei o quê. Então, o menino era novinho, né? Ficou bobo com aquele tanto de dinheiro que estava sendo prometido para ele. No meio do julgamento, obviamente, em mais uma tentativa de anular tudo, o Jimmy resolveu dizer que ele não foi o mentor do crime sozinho. Ele acusa Olga Matos, a esposa do seu avô, Benjamin Brito, o pai da Maria Gracilene do Roberval, de ser a real idealizadora dos crimes. Tanto Roberval quanto a Maria Gracilene e a Gabriela teriam descoberto uma traição dela ao marido, e isso teria sido a primeira razão para que ela resolvesse matar os 3. Além, é claro, da tão falada herança. Herança essa que, na minha pesquisa, não consegui nem descobrir se realmente existia, ou se, né, existindo, se o processo do inventário já acabou, se ainda está em andamento, o que foi decidido. Não sabemos do paradeiro da herança. São tantos querendo ela, né? Porém, não sabemos o que aconteceu com ela. Mas, frustrando seus planos novamente, a juíza não parou o julgamento por causa dessa nova acusação, não. Ela ordenou que a polícia fizesse uma investigação paralela enquanto o julgamento acontecia. Até porque, na verdade, não ia fazer muita diferença, né? Havendo ou não mais uma cabeça pensante, né, orquestrando todo esse crime, né? Quem mandou executar o crime foi o Jimmy. E quem executou o crime também já estava sendo julgado. Então, assim, nenhum dos 3 era inocente. Então, independente se tinha mais uma pessoa que pensou nisso ou não, o julgamento estava correto. Porque os 3 eram culpados, os 3 tinham que ser condenados e pagar pelo que fizeram. A polícia, então, pediu a quebra do sigilo telefônico da Olga, investigou, foi atrás, né, de corroborar os dias e os horários que o Jimmy alegava ter encontrado ela. O dinheiro que ele dizia que ela tinha dado para ele comprar o que ele precisava, né, para cometer o crime, que era em torno de R$1.000, mais ou menos.
Porém, a polícia não encontrou nada que levasse a crer que ela realmente estaria envolvida de alguma forma. Então, após 20 horas de julgamento, o Jimmy finalmente recebeu o que merecia. Uma condenação de 100 anos. 30 mortes pela morte da Maria Gracilene, 30 anos pela morte da Gabriela, 36 pela morte do pai e 4 anos por furto qualificado. Rodrigo, há 94 anos e 8 meses, 29 anos pela morte da Gabriela, 29 pela morte da Maria, 23 anos pela morte de Roberval, 10 anos por estupro, 3 anos por furto qualificado e 8 meses por maus tratos aos animais. Juan Pablo foi condenado a 84 anos, 29 pela morte de Gabriela, 29 pela morte da Maria Gracilene, 23 anos pela morte de Roberval e 3 anos por furto qualificado. O pai da Gabriela, em entrevista, disse que acreditava que sim, havia uma quarta pessoa envolvida, mas ele não cita nomes. Ele só disse que talvez seria a mesma pessoa que estava brigando pelo apartamento em que a Maria Gracilene e a Gabriela moravam, que, como eu disse antes, estava no nome da Gabriela. Inclusive, após as mortes, ele próprio se mudou com a esposa e com o filho para esse apartamento. Então, ele alegava que existia alguém que estava na justiça lutando pelo apartamento. Mas ele não cita nomes, não falou quem era, não sei quem teria interesse no apartamento, né, da Gabriela. Mas o que sabemos é que ele se mudou para lá e mora lá até hoje. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Amazonas reduziu as penas dos 3. A defesa do Jimmy defendia a tese de que havia erro no cálculo da pena, que a juíza calculou a pena individualizada, ao invés de calcular como se o crime fosse um crime continuado. O Tribunal de Justiça acatou o que a defesa estava dizendo e reduziu as penas em o Jimmy 85 anos para, o Rodrigo foi para 70 anos e o Juan para 60 anos de reclusão. Os 3 ainda estão em regime fechado. Eu vou deixar, gente, aqui no finalzinho um trecho de um pedacinho de uma entrevista que o Rodrigo deu no dia em que eles foram presos, no dia seguinte que eles foram presos, que eles foram apresentados numa coletiva de imprensa. Então, eu vou deixar um pequeno trecho dele falando, onde ele acusa o Jimmy de ter planejado o crime e do Jimmy ter prometido a eles a herança. Então, eu vou deixar esse pequeno trecho aqui agora para vocês, tá? Para vocês ouvirem. Eu participei porque ele me prometeu uma parte da herança que ele ia receber da família. Esse caso foi um dos que mais chocaram Manaus, assim, nos últimos anos. E nem é pra menos, né? É sempre muito perturbador, muito revoltante mesmo, quando um crime tão brutal, tão sem razão, acontecendo na própria família. Vindo de alguém que você confia, que você entrega a chave da sua casa. Que você considera um irmão, considera um filho. Alguém que você pode contar. E de alguém que é realmente um filho seu, né? Uma filha. Realmente é muito, 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 muito chocante. Esse foi o episódio de hoje. Até o próximo episódio. Nós vamos nos ver no domingo, tá? Sem falta, eu tô aqui prometendo pra vocês. Temos esse encontro marcado, tá? Eu vou estar aqui. Espero que vocês também estejam. Beijos!